Estamos recebendo o pastor Gilvan com a sua esposa. Vou pedir para que depois ele apresente. Mas, conforme nós temos comentado com a igreja, nós procuramos esse mês de celebração chamarmos aqueles irmãos, ministros da palavra, que de alguma forma têm uma relação com a Sexta Igreja. O pastor Gilvan é o pastor da Igreja Presbiteriana da Pampulha. A Igreja da Pampulha, podemos dizer, é nossa filha, porque 7 irmãos, casais da primeira igreja, com mais 5 irmãos e casais aqui da Sexta Igreja, saíram para plantar, então, a Igreja Presbiteriana da Pampulha. Eu até peguei aqui, que foi organizada no dia 9/10/2005. E desde então, o pastor Gilvan é pastor desta igreja, amigo nosso, já pregou várias vezes aqui, acampamentos, inclusive até para o culto jovem, o nosso aspirante, gostou, Pedro? Aspirante ao ministério, presidente da mocidade, já garfou o pastor Gilvan e disse, culto da mocidade de mais um ano, o irmão pode pregar. Eu acho que o sim já saiu, né? Então, nessa noite, pastor Gilvan, esse companheiro, colega também de ministério, todo prazer, irmãos, que recebemos vocês aqui, tá? Por favor, apresente a digníssima ali. Irmãos queridos, quanto privilégio, né? Noite de festa, 50 anos, reverendo. 50 anos. E, irmãos, festa de crente, nós temos louvores, nós temos orações, leitura da palavra, mas a alegria só é completa quando Deus nos fala ao coração com profundidade e graça, não é assim? Então, está comigo hoje Elaine, a quem eu devo muito na minha vida ministerial, na minha vida pessoal. Peço que ela fique de pé, minha cara metade. Muito obrigado. Irmãos, nós vamos abrir o texto sagrado, então, no livro de 1 Reis, capítulo 17, os versos de 8 até o 16. Livro dos Reis, primeiro livro, capítulo 17, os versos de 8 até 16. Peço que a igreja permaneça sentada como está, nós faremos a leitura e os queridos acompanharão. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, os versos então de 8 até 16, diz assim a palavra do nosso Deus. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar um resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse, não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois, farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Oremos. Deus santo e Deus bendito, que lugar aprazível, a tua igreja amada, querida, em festa. Graças, ó Deus, porque foi a tua misericórdia, a tua graça, que trouxeram, ó Deus, esses irmãos aqui, e muitas coisas o Senhor tem feito nesse lugar. Esperamos, ó Deus, que muitas ainda sejam feitas até o dia daquela volta gloriosa
de Cristo Jesus. Então, Senhor, até lá, que o Senhor alimente o teu povo, que o Senhor tenha misericórdia, nos coloque de pé, nos mostre o caminho, nos afague o coração, ó Deus, nos incentivando a prosseguirmos, porque nesse mundo passaremos por aflições. Ó Deus, o teu servo pregador é incompetente, Senhor, e o coração do teu povo não pode ser aberto, a menos que o teu Santo Espírito seja derramado nesse lugar. Que seja uma noite memorável, ó Deus, que seja uma noite memorável, onde o teu povo ouviu a tua voz, e aonde aquele que veio aqui em dúvidas seja alcançado de forma definitiva pelo amor de Cristo Jesus. Nós te imploramos e te agradecemos, porque de maneira nenhuma essa palavra tornará para ti vazia. No nome de Cristo, amém, Senhor. Queridos, o verso 17:7 desse contexto diz assim: mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. O mal da seca também alcançara o profeta Elias. O grande profeta foi atingido pela calamidade. Percebam que nesse mundo todos sofrem, todos passam por vales, absolutamente todas as pessoas. Elias ficou sem água e era um homem com toda a intimidade de Deus. Pela vida de Elias, o poder de Deus foi manifesto em Israel como poucas vezes se viu. Portanto, servos fiéis de Deus também passam por problemas, todos eles. O juízo sobre uma nação, por exemplo, vem sobre justos e sobre injustos. Do outro lado, a teologia da graça comum, como sendo o favor de Deus sobre todos, justos e injustos também, Deus tem dado chuva, Deus tem dado alimento, estradas pavimentadas, Deus tem dado a todos, justos e injustos. Quando as Escrituras nos mandam orar pela presidente do nosso país, nós estamos fazendo um bem à presidente, é verdade, mas nós estamos fazendo um bem à nação e a nós mesmos no contexto dessa nação, que tanto precisa de um quebrantamento geral, não é mesmo? Então, nesse país, quando as coisas vão bem para todos. E se não vai, nós vamos sofrer juntos, colocando por terra mais uma vez a teologia da prosperidade, que tem sido um engodo de Satanás por tantos lados. Um dos versos mais mal interpretados das Escrituras, Isaías 53:4, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Se o Senhor Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, os crentes não poderiam adoecer, não é verdade? Bom, mas enfermidades aqui, o que é isso? A nossa confissão de fé trata de uma única interpretação precisa para o texto bíblico. Quando nós vemos várias visões no mesmo texto bíblico, tenham certeza de uma coisa: existe uma correta e as outras todas estão equivocadas. Lamento muito. E a confissão de fé coloca que a melhor forma de nós interpretarmos a Bíblia é pela própria Bíblia. Então, o texto respondendo ao próprio texto, Isaías 53:12 diz assim: por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. A enfermidade do homem que Cristo, o Messias prometido, levaria, é justamente aquela que faz o homem apodrecer, faz o homem enfermar e morrer, chamada pecado. E ele levou sobre si o pecado de muitos e pela transgressão intercedeu. Irmãos, Jesus veio ao mundo para tratar de pecados. E na sua multiforme graça, ele tem tratado muitas vezes da saúde da sua igreja, da prosperidade da sua igreja no que tange ao atendimento das nossas necessidades. Cristo, na sua misericórdia, tem feito muito pelos relacionamentos, mas a vinda de Cristo se chama Evangelho,
E evangelho é a boa nova de salvação, porque houve perdão de pecados. O escrito de dívida que era contra nós foi rasgado. Bom, mas esse texto também diz assim: levou sobre si o pecado de muitos. Nós acreditamos biblicamente então que Cristo não morreu por todos, e de fato não morreu. Isso se chama expiação limitada. Cristo morreu por alguns, aos quais o amor de Deus havia sido destinado antes da fundação do mundo. Um amor tão preciso que é incapaz de alguém resistir a Ele, quando a Ele é endereçado. E é nesse contexto, então, que eu lhe perguntaria: você já foi tratado das suas enfermidades? Você já foi tratado do perdão de pecados? Porque esse texto vai profundamente por aí. Dos versos de 1 a 7, nós temos 3 milagres, começando assim a mostra de Elias. O primeiro milagre, Elias disse assim: não chove sobre essa nação idólatra, e não chove no mundo de então. Nós veremos que a mão de Deus pesou não só sobre Israel, mas sobre os países vizinhos de igual forma. Depois disso, Deus diz: Elias, sai daí e vai para Querite. Você vai estar do lado de uma fonte onde tem água para a sua sobrevivência. E o terceiro milagre, Elias, corvos vão te alimentar. Você não vai ter necessidade de nada, porque o Senhor teu Deus vai te sustentar. Mas o interessante é que Elias se retira do contexto de Israel e vai para o país vizinho, aonde Baal, o deus daquele povo, era conhecido como o deus da fertilidade, o deus da tempestade. O profeta de Yahvé entra no território para que não caia nenhuma gota de chuva ali, para mostrar para o mundo que existe apenas um único e verdadeiro Deus, Yahvé, o Deus de Israel. Russell Shedd pergunta: por que tantos milagres na vida de Elias ao comentar esse texto? Por que tantos? E a Bíblia, então, respondendo às questões que a própria Bíblia levanta, em Romanos 5,20, nós lemos: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus estava fazendo prodígios maiores pelo seu santo servo do que a iniquidade por Acabe, por Jezabel e todo o povo de Israel junto. Deus estava se manifestando de forma graciosa, com um amor abundante pela vida do seu profeta, muito mais do que os ímpios podiam fazer. Porque nós lemos na liturgia hoje aqui: as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã, e essa é a causa de nós não sermos consumidos. Elias existiu para mostrar que Yahvé era o Jeová Jiré, o Deus Todo-Poderoso, que é também o Deus provedor na vida dos seus. Sim, e hoje eu gostaria que você ouvisse de todo o seu coração que Deus toma conta dos seus. Deus continua sendo o provedor da vida dos seus. Não tenha dúvida disso. Irmãos, nós estamos num cenário político, econômico, financeiro, como poucas vezes a nossa nação viu. Prenúncios de coisas muito difíceis temos, de todos os lados. Esse ano vai ser um ano difícil. Ano que vem, não muito diferente. Mas o povo de Deus precisa ouvir. Em qualquer tempo, o nosso Deus não muda e o nosso Deus toma conta dos seus. Em primeiro lugar, segundo esse texto, Deus toma conta dos seus, provendo o lugar para quem é dele e pessoas que nos darão aquilo que precisamos. Versos 8 e 9. Vamos ler juntos os versos 8 e 9? Assentada a igreja mesmo assim, versos 8 e 9, por favor. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Até aqui. MacArthur fala que Sarepta era uma cidade do litoral do Mediterrâneo, a 11 quilômetros ao sul de Sidom, controlado pelo sogro de Acabe, aquela
mulherzinha que estava em Israel, conhecida como demônio de saias, Jezabel, era filha desse indivíduo chamado Et-Baal. E Elias vai justamente para a terra desse povo, lá. Pelo contexto da seca em Sidom, veja-se que o poder de Israel, do Deus de Israel, extrapola as margens geográficas. E as pessoas dessa época criam que cada Deus estava restrito ao limite do país deles. Então, o Deus Yahvé ficava em Israel, Baal ficava lá em Sidom, e a vida de Elias vai mostrar, existe um Deus que não está circunscrito a qualquer risco humano. Ele é o Deus de toda a terra. Mas o foco aqui é que Yahvé, quando ele sabe que a fonte de Querite vai secar, e porque ele fez isso, ele designa um lugar para que o seu profeta fosse e ficasse em segurança. Ele manda para ali. E no verso de número 9, então, nós vemos a mostra, mais uma vez, do cuidado de Deus. Deus proveu uma mulher que daria comida para Elias e o sustentaria nas suas necessidades. Muitos dias. Sim. Às vezes, irmãos, nós ficamos surpresos. Gente, mas como é que Deus fez um milagre desse? Deus usou uma mulher para sustentar o seu profeta. Irmãos queridos, vejamos o verso de número 4. Vamos ler juntos? O verso de número 4 do mesmo texto. Vamos lá. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. O que é difícil para Deus? Uma mulher sustentar o profeta? Ou os corvos trazerem comida para ele todos os dias? O que é demasiadamente difícil para o nosso Deus? Absolutamente nada, irmãos. Mas o que é simples para Deus? Nós, às vezes, criamos essa coisa, né? Isso aqui é muito difícil, isso aqui é impossível. Até para Deus deve ser difícil. Irmãos, existe alguma coisa que Deus não pode fazer. Deus não pode ir contra o seu ser, Ele não pode pecar. O restante, você sabe o que é difícil para Deus? Nada. Se Deus quiser, tudo se faz. Queridos, depois de 4 anos lidando na saúde, eu percebo que um comprimido pode ser fatal. Pastor, mas é um comprimidinho. Sim. Uma gripe mata hoje, irmãos. Um mosquito mata hoje, irmãos. Uma anestesia para tirar uma glândula de gordura causa choque anafilático e mata, irmãos. Mas isso era tão simples. Sim, as coisas são simples se o nosso Deus abençoar. Caso contrário, elas se tornam complexas demais para nós. Então, ouça, hoje, porque isso vale a pena para sempre. Deus toma conta dos seus servos e não será difícil para Ele coisa nenhuma, em contexto algum, porque Ele continua sendo o mesmo Deus, em quem não há sequer sombra de variação. Ele é Deus. Quer ver algo mais aqui? Viúva foi sempre sinônimo de pobreza. Viúva E Deus diz assim, vai para lá porque uma mulher viúva vai te sustentar. Bom, vamos pedir esmola para 2, né? Porque a mulher viúva, tadinha, pobre, quer dizer, eu vou ser sustentado por uma mulher assim? O Deus de Israel diz, pode ir, Elias, porque essa mulher que não tem nada vai te dar tudo aquilo que você precisa. Esse é o Deus que sustentou essa igreja por todos esses anos. E esse é o Deus que vai sustentar as pessoas dessa igreja por mais tantos anos, até a volta gloriosa de Cristo, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Em segundo lugar, Deus toma conta dos seus. Deus provê o profeta que vai falar sobre esqueça o medo. Deus proverá o profeta que falará das promessas de Deus. Versos de 10 a 14, vamos ler juntos? Versos de 10 a 14, diz assim, então ele se levantou e se foi a Sarepta, chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ele a buscá-la, ele a chamou
e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Deus provê o profeta que diz para o seu povo: não tema. Deus provê o profeta que diz: confie nas promessas do Senhor. Nessa porção, há algo muito maravilhoso aqui, que não pode passar desapercebido de forma alguma. Eu, ruminando o texto, eu pensei que a seca oriunda do pecado da idolatria, que alcançou Israel, cultuando Baal também, trouxe o peso da mão de Deus. Irmãos, a falta de água no Brasil, quem quiser falar que é problema ecológico, fale. Social, mas nós estamos passando pelo peso da mão de Deus sobre essa nação, um peso moral. E o contexto do texto é exatamente: a nação estava idólatra e Deus estava pesando sobre todos. Bom, mas o peso da mão de Deus, então, estava matando muitas pessoas. Sim, Deus é justiça, e o peso da mão de Deus é algo horrível. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E essa mulher seria morta com o seu filho. Sim. Então, o objeto do amor de Deus aqui é o profeta Elias, claro. É o homem de Deus. Elias, vai para lá porque a viúva vai te sustentar. Ou o contrário, né? Quem foi para lá para sustentar quem? Porque aqui fica claramente que Deus enviou o seu profeta para sustentar aquela mulher e o seu filho. Irmãos, vejam no texto, quantas mulheres estavam morrendo naquela nação? Quantas mulheres viúvas morreriam com seus filhos? E exatamente essa mulher vai ter um encontro com o profeta de Deus? Um dia desse eu disse que eu sou o homem mais sem sorte do mundo, viu, irmãos? Não tem sorte nenhuma na minha vida. Eu não tenho sorte nenhuma. Eu tenho providência de Deus na minha vida. Crente não tem sorte coisa nenhuma, irmãos. Não existe coincidência na vida dos servos de Deus. Existe um Deus soberano que, antes da fundação do mundo, contemplou a vida dessa mulher e do seu filho e tira o profeta dele, da terra dele, para ir naquele lugar e encontrar precisamente com aquela mulher, porque aquela mulher precisava encontrar-se com o Deus vivo e verdadeiro. No verso de número 10, essa mulher está lá fora, apanhando cavacos de lenha para comer o restinho que tinha em casa. No verso de número 12, ela esclarece toda a sua miséria. Ela informou e disse assim: profeta, eu vou fazer isso aqui e vão morrer os dois. Então o senhor está me pedindo alguma coisa que eu não posso. Não tenho nada, nem para mim. Ou seja, Elias, profeta, homem de Deus, não foi enviado a quem morreria ali, mas a quem Deus levaria vida e vida com abundância. Eu não sei se aqui dentro alguém hoje ainda não se rendeu à graça. E se você está aqui essa noite, é porque alguma coisa está te corroendo por dentro há muito tempo. Senão você não estaria numa igreja. E não foi sorte ou acaso você estar nesse lugar. Graça e misericórdia estão te cercando e você não pode dizer não ao chamado de Deus, porque Deus marcou o encontro com você. E a melhor coisa é você se render a isso o quanto antes, porque não existe nada mais maravilhoso do que ser alcançado por isso, pelo amor providente de Deus. O salmista, no Salmo 37, 25, ele diz assim: eu fui moço e agora sou velho,
mas eu jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Essa mulher e o seu filho não mendigariam mais o pão. Essa mulher e o seu filho estavam alcançadas pela graça e misericórdia de Deus. No verso de número 24, ela vai então se render definitivamente ao Deus de Israel e vai tomá-lo. Mas cenas dos próximos capítulos, num outro sermão nós tratamos disso. Por ora, o verso de número 13 eu faço questão de lê-lo de novo. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora, depois fará para ti mesma e para o teu filho. Muito bem, a primeira coisa é, não tema. A segunda coisa é, obedeça. Não tema. A segunda é, obedeça. Não existe Jesus Cristo Salvador sem Jesus Cristo Senhor. Jesus Cristo não vai ser salvador da vida de ninguém sobre esse, se ele não assumir também o senhorio da sua vida. Deus nos tira o temor e nos ordena a obedecer. O quanto você está disposto a obedecer para provar? Isaías 1,19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. No verso de número 14, diz assim: porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Promessas, promessas grandes e milagrosas, incompreensíveis aos homens, promessas do Deus Todo-Poderoso. Que bênção, que bênção. Irmãos, o momento do ofertório, a igreja vindo à frente, e eu ali de cabeça baixa, dizendo assim, glória a Deus, glória a Deus. O povo é incentivado por Deus a confiar nas promessas de Deus. Quem tem uma vida de fidelidade com Deus, jamais vai passar por necessidades. Porque fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Então, irmãos, nós não estamos pregando prosperidade, mas nós estamos afirmando aquilo que a Santa Escritura diz: obedeça e você vai provar de promessas tremendas. Mas como essa mulher teria acesso a tudo aquilo que estaria sendo proposto? Como é que ela teria, então, tudo o que Elias estava prometendo em nome do Deus de Israel? Ela teria que fazer primeiro para ele um bolo e trazer ali fora. Bom, irmãos, existe uma consonância tremenda entre o tipo de Cristo que é Elias. E o Senhor Jesus ensinou à sua igreja: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro, Deus. No texto da liturgia, nós lemos parte dos 10 mandamentos. Adorarás ao Senhor teu Deus, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Você não vai prestar culto a Deus nenhum mais, a Deus, o Deus verdadeiro, e você vai provar disso. Você está disposto a vencer a prova por obediência àquilo que Deus tem colocado à sua frente? Olha, essa mulher disse assim: profeta, o que eu tenho lá vai dar para nós dois comermos um pouquinho, nós dois vamos morrer. E aí o profeta diz assim: tudo bem, mas desse pouquinho você ainda vai tirar uma parte representativa e você vai trazer para mim. E essa mulher fez. E o que acontece? Essa mulher então, ela antes de atender às necessidades dela e do seu filho como mãe, essa mulher obedece à palavra de Deus. Ah, irmãos, essa igreja vai perdurar porque Deus sempre tem um remanescente fiel em todo lugar, de homens e mulheres que estão dispostos a obedecer à palavra de Deus, custe o que custar. É assim que os crentes caminham, em obediência à palavra de Deus. Coloque gravidade nisso. E olha, lamento muito, mas não vai ser fácil você obedecer à palavra de Deus. Não vai, mas faça e prove das promessas de um Deus que não pode mentir. Terceiro e último lugar, irmãos, Deus toma conta dos seus, provendo o cumprimento cabal daquilo que Ele promete. Deus toma conta dos seus, cumprindo aquilo que Ele disse que seria.
Versos 15 e 16, vamos ler juntos? Por favor, versos 15 e 16. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Porque essa mulher obedeceu, porque ela fez, porque não existe obediência sem obra. Não existe fé verdadeira sem você colocar em prática a palavra que Deus tem nos falado. Porque essa mulher obedeceu, ela, o seu filho e Elias tiveram alimento por muitos dias. Como? No verso de número 16, ao que parece, quanto mais se tirava da panela de farinha, mais farinha aparecia. Naqueles tempos da mocidade lá no sítio do Gladstone, né? Com o Jonathan, às vezes nós estávamos pensando como é que ia ser churrasco no céu, porque o acampamento sempre terminava lá num churrasco, né? E o Jonathan estava sonhando, então, tirar a picanha do boi e continuar, e o boi ia continuar vivo, né? Porque no céu, e eu também não consegui entender isso não, mas devia ser mais ou menos por aqui, irmãos, porque a mulher tirava lá de dentro da panela e quando olhava, bom, tinha mais farinha. Como é que é isso? Tirava e tinha, como é que é isso? Eu não sei, mas eu sei que consoante a palavra de Deus, essa mulher, quanto mais tirava lá de dentro, mais estava lá dentro. Pense nisso. Deus não tem que fazer um planejamento especial para a sua vida, viu? Isso confronta algumas pessoas. Algumas pessoas dizem, mas Deus tem um plano especial. Olha, Deus tem um plano especial para um povo, para uma nação santa, para quem é de propriedade exclusiva dele, e o planejamento de Deus para todo o povo é esse aqui. Não queira que Deus vai escrever uma cartinha dizendo assim, olha, para você é isso aqui. Se você é povo, se você é filho, isso aqui é seu, isso aqui te pertence. Esse é o plano especial para todos aqueles que o amam, as Sagradas Escrituras. Bom, Deus, para cuidar de todos com um total esmero e milagres tremendos, só tem que cumprir a sua palavra. Quando Deus cumpre a sua palavra, e Ele vai cumprir sempre, Ele está abençoando a sua igreja, para que a sua igreja o glorifique. Jeremias 17, ou 1:12 diz assim, disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus tem prazer e cuidado para cumprir até tios e vírgulas. Você só precisa do que está na palavra de Deus, só. Mas você precisa almejar, então, o que está na palavra de Deus. Essa igreja está fazendo aniversário. Que Deus levante e firme cada vez mais aqueles que têm prazer na palavra de Deus. É assim que Deus sustenta o seu povo. Alimento sólido, vigoroso. É isso que os crentes precisam. Deus toma conta de você. Confie nisso, mas a partir daquilo que Ele te deu nas Escrituras. E creia hoje, até Deus pode ter mandado alguém aqui para te desafiar a colocar aquela leitura bíblica que você prometeu que ia fazer da Bíblia nesse ano, que já ficou no canto. Dá tempo ainda, mas corra. Talvez você esteja ouvindo hoje aqui que você precisa fazer o culto doméstico na sua casa. A fé reformada crê que Deus veio salvar pessoas, famílias, irmãos. A bênção é para a família. E nós temos necessidade de um povo que seja forte em casa, porque a grande família de famílias que é a igreja se fortalece durante a semana inteira nos cultos domésticos. Então, Deus proveu o cumprimento cabal da sua promessa, da sua palavra. Oh, glória, aleluia! Mas qual é a palavra? Eu não sei não. Então, vá estudar para se apropriar daquilo que Deus tem para você. E eu tenho que concluir, né, reverendo? Porque dia de festa, assim, pastor entusiasma, vai longe. Deus toma conta dos seus, irmãos. Deus toma conta dos seus. Ele proveu o lugar de sustento, as pessoas que vão fazer. Sim, é assim. Deus toma conta dos seus, provendo um profeta que vai dizer, aquele que prega a palavra para dizer, não tenha medo,
A promessa está aí. E Deus toma conta dos seus, dizendo assim: a palavra vai se cumprir. Confie nela. O Todo-Poderoso mandou o seu profeta sair de Israel para ir a um país idólatra e lá efetuar a salvação de uma mulher e do seu filho. Uma escolhida, um escolhido dele. Mas ela não crê no primeiro milagre da multiplicação da farinha e do azeite. Ela vai crer depois, com a ressurreição dos seus filhos. Deus estava cercando essa mulher. É provável que você já tenha visto muitos milagres assim. Como igreja nós temos visto. Deus tem nos sustentado. Deus tem mandado pessoas, inclusive, para lhe falar em tom maravilhoso, quando você precisa. Deus tem mandado pessoas para dizer: Ele tem cuidado da sua vida, viu? E Ele vai continuar cuidando. Hoje é o dia, então, que você deve aquietar a sua alma e se render e dizer: Senhor, Tu nos trouxeste até aqui, e o Senhor não deixa ninguém pelo meio do caminho. Paulo diz assim: e eu estou bem certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É isso que os crentes precisam, a certeza que nós servimos a um Deus vivo e providente, hoje e eternamente assim. Verento. A história de um homem que quando o filho saiu de casa, ele não desviou o olhar nem um dia da estrada. Eu acho que não tem um exemplo tão lindo, né, do amor de Deus para a gente, né, pastor? Mais uma música aqui do Estênio. Fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz as cinzas renascer a lento. Na estrada o seu olhar, procurando o vulto conhecido. Esperam de abraçar quem diziam já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde se debruça no portão. Mais um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e acolheu o filho tão querido. Tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés, milagre. Vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão.
Mas um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e acolheu o filho tão querido. Tragam roupas e anel, calcem logo seus pés, milagre. Vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. Fim de tarde, está deserto o portão. Fim de tarde, está deserto o portão. Amém? Irmãos, fiquem em pé, nós vamos... Pastor, acho Sim? que o pessoal não ficou aguado não, né? Não. Eu também não fiquei aguado, porque eu também queria ouvir o Estênio. Eu brinquei com o pastor hoje que eu ia cantar a música do Estênio, para o pessoal não ficar aguado, porque eu também estava querendo ouvir ele. Mas nós ganhamos muito, irmão, quanto à presença, certamente. Pastor Gilvan orará. E nós, logo após impetrar a bênção, peço Júnior, por favor, nos ajude ali no amém. Nós vamos então, meu amado, por favor. Oremos, queridos. Senhor Deus Santo, Deus Eterno, somos todos pecadores, ó Deus. A começar do pregador, os pastores, os presbíteros, os diáconos, a liderança, todos nós somos pequeninos pecadores. Mas, Senhor, Tu és o grande Deus. Tu és o grande Deus que, na Tua infinita graça e misericórdia, escolheste nos amar quando nós éramos ainda Teus inimigos. A promessa da Tua providência, ó Deus, não é por aquilo que fazemos, mas é pelo Teu ser que de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Louvado e agradecido seja o Senhor, portanto, porque essa igreja está firmada na promessa eterna do Senhor. É a Tua palavra, ó Deus, que trouxe a sexta igreja até aqui e haverá de levá-la até o dia de Cristo Jesus. Graças te damos pelo seu pastor, os pastores auxiliares, o conselho. Ó Deus, que não falte a Tua graça dobrada sobre os Teus líderes nesse lugar. Ó Deus, que o Senhor fortaleça as famílias da Tua igreja, que o Senhor tome conta de cada um, porque o inimigo das nossas almas, de forma feroz, intenta contra a nossa casa. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo, que o Senhor fortaleça as famílias dessa igreja. E, Senhor, pensando no filho pródigo, ó Deus, quantos pais e mães da igreja choram por um filho que está longe, choram, ó Deus, sonhando o dia que ao final daquela situação, ele vai apontar lá longe e vai ser uma festa tremenda, porque ele está voltando para casa. Mas existem esposas que também oram pela conversão dos seus maridos. Existem filhos, ó Deus, que oram pela conversão dos seus pais nesse lugar. Senhor Deus, quando Tu disseste a Abraão, em Ti serão benditas todas as famílias da terra. A Tua aliança, ó Deus, a Tua aliança é com famílias, é com um povo, é com uma nação que se chama pelo Teu nome. Então, ó Deus, derrama graça sobre as famílias dessa igreja. E, ó Deus, nós Te bendizemos, porque ainda haveremos de Te louvar, não por aquilo que fazemos, mas é por aquilo que o Senhor tem feito
e sempre fará por nós como Deus providente que toma conta dos seus. Nós te bendizemos com alegria, porque temos vivido tudo isso pela mediação poderosa e única de Cristo Jesus. Amém. E agora, queridos, recebei a bênção. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o eterno e todo-poderoso Pai, e que as consolações doces e gentis do Espírito Santo de Deus estejam convosco, Israel de Deus, agora e para todo sempre. Amém.